Olá, meu prezado irmão, olá, minha prezada irmã, que bom que você está aqui hoje, mais uma vez, nos acompanhando este maravilhoso trabalho de examinar a palavra de Deus. E hoje o assunto promete mexer bastante com aquilo que talvez por muito tempo foi ensinado de forma equivocada para você. Então, pegue a sua Bíblia, abra também o seu coração, e o tema de hoje é sobre os dias finais da volta de Jesus, mas com um olhar à luz da escatologia consumada, Portanto, nós iremos abrir nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, onde já estamos abertos com ela aqui. Então, nos diz a palavra de Deus: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Exatamente isso. Então, se você ama estudar a palavra de Deus e mergulhar nas verdades bíblicas de forma profunda, e contextualizada, então já se inscreva aqui no nosso canal, entendeu? Deixa o seu like também aqui no canal Escatologia Consumada. E compartilhe esse vídeo com mais irmãos e irmãs na fé. Então, hoje quero te convidar a refletir comigo sem medo e sem receio sobre o que realmente os apóstolos estavam aguardando quando falaram sobre a vinda de Jesus Cristo. Será que era mesmo algo para o nosso tempo? Portanto, ao examinarmos com profundidade as cartas dos apóstolos, fica absolutamente claro que a expectativa da vinda de Cristo era imediata e pertencente ao tempo da geração que eles estavam vivendo. Como, por exemplo, nós temos uma passagem aqui em Mateus capítulo 24, versículo 34, que nos diz o que aqui, em referente às próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Portanto, é isso. Nunca um evento projetado para um século ou milênio posteriores. Cremos com convicção que os apóstolos escreviam sobre a urgência do cumprimento iminente de todas as promessas escatológicas, porque sabiam, segundo a revelação de Cristo, que o fim de todas as coisas se aproximava para eles e não para nós hoje. Isso é uma grande realidade. Vamos então, analisar aqui um pouco sobre esse assunto, relacionado exatamente como os apóstolos viam essas coisas, como eles eram ensinados, como eles conviviam com aquela situação da iminência da vinda do Senhor Jesus Cristo. Como, por exemplo, as cartas apostólicas, elas estão carregadas de expressões tais como breve, logo, próximo, à porta, ou seja, estão às portas, em pouco tempo e não tardará. Ou seja, todas essas evidências deixando claro tudo referente à vinda do Senhor Jesus Cristo no tempo que eles estavam vivendo. Exatamente isso. Deixando evidente que os primeiros cristãos estavam convictos que viriam com os próprios, que eles viriam com os próprios olhos a manifestação final de Cristo, ou seja, aquela parousia, como diz aqui em Hebreus, capítulo 8, versículo 13, olha o que nos diz. Dizendo-se nova aliança, envelheceu a primeira, ora, o que foi tornado velho e se envelhece perto está de acabar. Ou seja, aquilo na verdade que eles estavam esperando era sim a manifestação do Senhor Jesus Cristo, para que desse por fim exatamente aquela era judaica, aquela era de adoração a Deus através das coisas visíveis, Então ali exatamente estava como algo que ia, na verdade, dar como início tudo aquilo, exatamente era a queda do templo, que Jesus Cristo ali falou em Mateus capítulo 24, versículo 3, que nos diz que Mateus 24, 3, olha o que diz. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo-lhe: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mas a passagem mais antes, é o versículo 2, que nos diz:
Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Portanto, essa passagem das evidências, né, ali do que ia acontecer para a passagem ali dos pactos, né, para a mudança de um pacto para o outro, ou seja, era na verdade em si a queda do templo. E isso os discípulos ainda continuaram em dizer e perguntar para o Senhor Jesus Cristo. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Exatamente o que nós estamos tratando aqui. Quando seriam os sinais, quando é que ele viria, ou seja, quais seriam as evidências que agora culminariam com a sua volta. Então vejamos que o apóstolo Paulo, ele evidenciou todos esses sinais também ali para os irmãos pregando na igreja ali do primeiro século, né? Então o que acontece? O apóstolo Paulo pregando aqui, nós cremos, né, que foi o apóstolo Paulo que pregou aos Hebreus, né? Ali no capítulo 10 de Hebreus, capítulo 10, versículo 37, olha o que nos diz. Paulo declarou com firmeza: porque ainda bem pouco tempo, ou seja, em pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Então, ou seja, será que Paulo estava falando para os seus contemporâneos que ele não tardaria, era pouco tempo, mas esse pouco tempo será que era 2000 anos depois? Ou quem sabe ali um tempo indeterminado para que eles tivessem a cumprir, a esperar, quer dizer? Não. Senão, de fato, senão as palavras do Senhor Jesus Cristo perderiam o sentido e principalmente a sua validade. É o que diz Mateus capítulo 24, vamos ler dois versículos para que se possa encaixar dentro desse entendimento. Olha o que nos diz: em verdade vos digo, Jesus falando, que não passará esta geração. Quando diz esta, não é o presente do qual nós estamos vivendo aqui em 2025, quando eu estou gravando esse vídeo. Não. É o presente com o qual eles estavam vivendo, Jesus Cristo e os seus contemporâneos, os seus discípulos com o que eles estavam falando. Não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. E vamos para o próximo versículo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Então vejamos que o apóstolo Paulo então ele estava convicto que todas aquelas coisas ali aconteceriam, dos quais a volta do Senhor Jesus Cristo, dentro daquela geração, em juízo para Israel. Esse é um caso importante que nós já tratamos até em outro vídeo, mas nós vamos tratar aqui também dentro deste maravilhoso tema deste vídeo. Também disse aos Coríntios, ou seja, o apóstolo Paulo também, ele falou aos Coríntios em 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, olha o que ele diz para os tessalônicos. Dizendo-nos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederamos os que dormem. Ou seja, ele estava então, agora passando para os irmãos, um ânimo para os irmãos que até ele estava contando que estaria vivo na volta do Senhor. Pois então, será que o apóstolo Paulo estava contando com 2000 anos para frente? Será que era isso? Quem sabe, no ano de 2025, que nem você está agora me ouvindo, assistindo agora esse vídeo. Será que exatamente era isso? Que ele estava contando com 2000 anos depois? Não, eu acredito que não. Eu vou, de acordo com os escritos da Bíblia, que na verdade isso era para dentro daquela geração, tá? Então nós não podemos, de forma alguma, contar com as nossas percepções do que nós ouvimos hoje nas religiões, nas denominações, que seria um futuro incerto, ou seja, algo indeterminado. Não, Jesus Cristo, ele falou com as suas próprias palavras, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, aí veja bem,
O apóstolo Pedro também, nas suas cartas, né, 1 Pedro, né, capítulo 4, versículo 7, ele falou algo também a respeito deste assunto e muito maravilhoso. Vamos ver lá? Vamos. Olha o que nos diz. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, seis sóbrios, vigiai em oração. Olha só, ele falou assim, está próximo. É uma evidência de que a vinda do Senhor estava nos seus dias, acontecendo nos seus dias. Amém? Amém? É exatamente isso. Então eles vigiaram em oração. O apóstolo Pedro não estava contando com os irmãos, que nem com você, comigo, não, de hipótese alguma, porque o Senhor Jesus Cristo viria dentro daquela geração. Portanto, essa é uma das evidências irrefutáveis dentro da palavra de Deus. Agora nós vamos tratar o assunto também dentro daquilo que tratava os irmãos, das expectativas que eles estavam vivendo, é que também eles esperavam que eles seriam até mesmo salvos da grande tribulação. Exatamente isso. Por quê? A grande tribulação estava inserido dentro desse contexto da vinda do Senhor Jesus Cristo. Exatamente isso. E é o que nós contamos com Mateus capítulo 24, versículo 21. Olha o que nos diz. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então essa grande tribulação, que nós já até comentamos ali em outros vídeos anteriores, das quais estamos reforçando mais esse entendimento, porque nós precisamos cada dia mais, nós crescermos em graça. Exatamente, é o que o apóstolo Pedro, ele falou algo muito importante para você, para mim, que estamos aqui, que estamos cada dia trilhando, crescendo em graça. Ele disse o seguinte: antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, assim, agora, como no dia da eternidade. Por quê? Porque, na verdade, meu prezado irmão, quem sabe minha prezada irmã que está me ouvindo, tudo, na verdade, que nós passamos a falar das coisas espirituais, nós temos que falar segundo a palavra de Deus. Exatamente isso. É o que disse o apóstolo Pedro 4,11, que você já está vendo aí na tela, né? Olha o que nos diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Então, Deus está sendo glorificado por aquilo que você está ouvindo, por aquilo que eu estou falando, por aquilo que eu estou também absorvendo, assim como você também. Nós estamos crescendo de graça, e isso é a vontade de Deus, porque nós estamos falando a verdade, e a Bíblia diz: quem ouve a verdade, quem ama a verdade, vem para a verdade. Não é isso mesmo? Então vejamos que nós estamos caminhando dentro da verdade. Por que nós estamos caminhando? E você tem essa ansiedade, você tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Por quê? Você sabe me dizer por quê? Não, mas a própria Bíblia, ela pode explicar isso. Olha só. Em Romanos capítulo 8 e o versículo 14. Olha só, por quê? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Exatamente. E você é filho de Deus porque você ama a palavra de Deus. Porque na verdade do porquê você ama a palavra de Deus é porque na verdade assim, o Espírito, ele te guia em toda a verdade. É isso que nós estamos falando. É isso que nós estamos vivendo neste momento. É exatamente desfrutando das bênçãos do Senhor Jesus Cristo através da sua palavra. Olha o que nos diz João capítulo 16, 13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então vejamos que quando Jesus Cristo falou isso, ele ainda estava em carne, certo? Estava humanamente, visivelmente, falando para os discípulos. Ele, na verdade, quando ele diz assim, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, na verdade em si, o Espírito da verdade era ele mesmo, só que ele na verdade estava revestido de carne. Então, ele não poderia estar no discípulo ao mesmo tempo. Mas ele disse ainda aqui em João capítulo 16, versículo 18,
Não é o 16, 18, é o 14, 18. Em João capítulo 14, versículo 18, que diz, ó, não vos deixarei vos órfãos, voltarei para vós. Então vejamos, ele voltou? Sim, voltou na Paroso, sim, exatamente. Agora, ele está em você, está em mim, porque agora esse templo, que antes nosso Deus ali vivia ali como no tabernáculo, entendeu? Como é expressa ali em Hebreus, né, capítulo 9, também no templo, ele ali como expressa ali em 1 Reis, né, capítulo 8. Então o que acontece? Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, por isso você é guiado em toda a verdade. É por isso que você tem sede de cada dia crescer nas bênçãos, porque nós, na verdade, em si, nós já somos abençoados. O que diz Efésios, né? Capítulo 1, versículo 3, o que diz Efésios, capítulo 1 e versículo 3, é o seguinte, ó, que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais e celestiais de Cristo. Portanto, vamos prosseguir nosso assunto, é muito maravilhoso, quando nós estamos compartilhando o amor de Deus, estamos agora crescendo na graça e no amor de Jesus Cristo. Vamos lá, voltando para o nosso assunto, ali de Mateus capítulo 24, né, versículo 21, que nos diz que, portanto, ou seja, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco há de haver. E minha prezada irmã, meu prezado irmão, essa aflição que houve naquele tempo, né, dos quais Jesus Cristo estava mencionando, tudo aquilo ia se cumprir ali dentro daquela geração. Pois nós estamos no versículo 21. Se nós formos para o versículo 34, nós já vamos exatamente cair dentro daquilo que Jesus Cristo está falando. Olha, ó, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Mas na verdade em si, o que era aquela grande aflição que Jesus Cristo estava mencionando no versículo 21? Podemos ver isso? Vamos. Porque haverá grande aflição. Esse aqui na verdade em si é a grande tribulação falada nos nossos dias. E na verdade em si, o que nós estamos tratando é descrevendo, desvendando como se fosse algo misterioso, mas não está bem escrito. Na verdade, a grande tribulação era para os dias de Jesus Cristo e seus contemporâneos que estavam ali com ele. Portanto, vamos ver então, dentro da palavra de Deus, o que se passava, ou seja, para os discípulos naquela época, o que na verdade vinha a ser aquela grande tribulação naqueles dias. Vamos ver aqui em Lucas capítulo 19 e versículo 20. Olha o que nos diz a palavra. Lucas capítulo 19, versículo 20. E veio outro dizer... Não é esse aqui. Lucas capítulo 21. Não, é capítulo 21, isso. Lucas capítulo 21, versículo 20. Olha só. Mas quando... Jesus falando, né? Mas quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegado a sua desolação. Continuando. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, saiam, os que nos campos não entrem nela. Mas veja bem que Jesus Cristo está falando quando vir Jerusalém cercada de exércitos. Será então que Jesus Cristo não se confundiu? Era para ele ter falado quando virdes o Brasil ou os Estados Unidos, ou os irmãos ali que estão no ano 2025 ali, quando vir Jerusalém. Não, ele está falando de Jerusalém, certamente era todas as profecias da vinda de Jesus Cristo, a grande tribulação, era exatamente para os dias atuais que ele estava vivendo, aquela geração, quer dizer, que eles estavam vivendo. Dando continuidade, né? Então os que estiverem em São Paulo, fujam para o Rio de Janeiro. Não, eu estou lendo de forma equivocada. Não é, na verdade, nós não estamos no futurismo, nós não estamos pregando futurismo, nós não estamos pregando uma teologia, não, nós estamos pregando exatamente o que está escrito aqui. Então, os que estiverem na Judéia, que na verdade naquela época, da Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio dela, saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram algumas coisas
É isso? Algumas coisas? Não. Para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Quais seriam uma dessas coisas, por menos, irmão Raimundo? Quais seriam essas coisas que a se cumprirem de uma dessas aqui? Vamos lá então. Mateus capítulo 24, versículo 3. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, ou as mesmas coisas. Quais seriam as coisas? Nós estamos querendo saber quais as coisas. É exatamente isso. Lá Jesus falou que era para se cumprir todas as coisas dentro daquela geração. E em Jerusalém, falou ou não falou que era em Jerusalém? Falou. Tá, não era global, uma questão globalizada, não. Diz-nos quando serão essas coisas, mas que coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Amém? As coisas era a queda do templo. Outras, sinal, a vinda do filho do homem. Exatamente isso. Vamos ver aqui, deixa eu ver o versículo aqui desse mesmo capítulo. O versículo 31, deixa eu ver se é o versículo 31, 29. Não, é o 20, é o 31, deixa eu ver aqui. Olha só aí. O versículo 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Olha, veja só. Todas as tribos da terra? Mas espera ainda. Se nós formos, aqui no Brasil, se nós formos falarmos de tribo, nós vamos falar o quê? De índio. Eu, pelo menos, entenderia que fosse índio. Mas não, meu prezado irmão, essas são as tribos de Israel, tá? As 12 tribos de Israel. Então o que aconteceria? Aqui está acontecendo. Ali está dizendo, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Agora, quando que ia aparecer esse sinal do Filho do Homem? Está bem aqui no versículo 34. Olha, acompanhe comigo o versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração... É exatamente isso aí, meu prezado irmão, minha prezada irmã, tá, que está me ouvindo. É isso aí, ó. Não, em verdade, que não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam, tá? Então, dando continuidade, ali onde nós estávamos, em Lucas, né, capítulo 21 e versículo 20, olha o que nos diz ainda, continuando. Mas quando vi Jerusalém, olha só, viu? Cercado de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio delas, saiam, e os que nos campos não entrem nelas. Porque dia de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas, viu? Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, tá? Este povo, porque era o povo de Jerusalém ali, das quais eles tinham rejeitado o Messias, que veio, na verdade, se trazer salvação para eles, para que assim eles fossem salvos da condenação, das quais eles estavam retidos por eles terem desobedecido à lei de Moisés. Tá? Agora, continuando. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações, aí sim, agora eles vão sair de Jerusalém, expandidos para todas as nações, e serão levados cativos, e o Brasil será pisado. Não, vamos voltar aqui esse assunto de novo, que não é o Brasil, meu prezado irmão, minha prezada irmã, não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é a Itália, não, é Jerusalém, tá? Será pisada pelos gentios, até que os gentios tempo dos gentios se completem, tá? E haverá sinal no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações e perplexidade por o bramido do mar, tá? Então, meu prezado irmão, minha prezada irmã, essa é uma grande verdade das quais nós estamos falando a respeito deste assunto, tá? Vamos ainda ler mais alguma passagem bíblica a respeito deste assunto para que nós possamos crescer mais em graça, ficarmos fortalecidos, sair daqui melhor do que quando você, né, que ligou aí o seu vídeo para ouvir, então saímos mais fortalecidos na graça ainda. Mateus capítulo 23, versículo 34.
É Jesus falando sobre ali Jerusalém, isso para os judeus. Olha, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, de cidade em cidades, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Portanto, meu prezado irmão e meu prezado irmã, quem mataram os profetas do Senhor Jesus Cristo foi o pessoal ali, judeus, dentre aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, das quais a palavra aponta claramente sobre eles. Portanto, depois de tudo que você foi visto, que foi explicado aqui, ficou muito claro o quanto é importante olhar para as cartas apostólicas com o devido texto histórico, profético, escatológico, como Paulo disse em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo 7 e o 10. Vamos ver esse passagem aqui, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler até o 10 aqui, é o que diz. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Não é esse versículo que eu quero, na verdade, esse é 2 Tessalonicenses, na verdade, esse que eu quero. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Isso mesmo. E a vós que sois atribulados, descansa conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo, desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Essas passagens todas, elas já se cumpriram, tá? Eu li isso aqui justamente para que nós possamos agora colocar em evidência alguns vídeos que nós vamos tratar sobre o assunto, sobre o juízo final e sobre a glorificação nossa, porque nós, verdade, sim, quando nós nascemos, biologicamente, nós já nascemos justificados. Por isso, quando nós nascemos justificados, segundo os Coríntios, capítulo 5, 18, 19, então, se nós nascemos justificados, nós já nascemos em corpo de glória. Então, se você se chegou até o final deste vídeo, você tem, na verdade, sim, um interesse, você tem um amor pela palavra, isso mesmo, você, graças a Deus, você está crescendo em graça. Então, pode deixar escrito nos comentários aí, se você deseja que nós possamos criar um vídeo, ou menos assim, uma mensagem, na verdade, sim, sobre o juízo final, sobre os corpos glorificados, e que corpos são estes, né? Isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual, né? Então, que esse estudo te ajude a compreender melhor a mensagem apostólica e traga mais segurança no entendimento da escatologia consumada. Portanto, é o que diz a palavra, né? Se esse conteúdo então fez sentido para você, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal da Escatologia Consumada e compartilhar com quem também se interessar por essas grandes verdades.